Café? Os filmes de terror já não são os mesmos há algum tempo, e eu acho que vocês já perceberam isso. Mas tem algumas coisinhas que fazem com que esses filmes não sejam ruins, pelo menos eu não acho ruins, mas não muda o fato de que me incomoda. Your exercise. Over the rainbow. Muitos filmes de terror atuais que ficam conhecidos na mídia e até mesmo entre o próprio público são filmes que, na minha humilde opinião, não são com foco no terror, e sim no drama. A gente tem muitas histórias com camadas e com simbolismos e com dramas e tá tudo bem. Eu não acho que esses filmes sejam ruins por isso, até mesmo por eles se venderem como filmes de terror. Não, muitos deles, inclusive, são filmes que eu considero como filmes favoritos meus. O ponto é que existe, de uns tempos pra cá, começou a se ter essa ideia de que filmes de terror nada mais é do que uma história de drama com algum pano de fundo de terror, ou um jumpscare, ou alguma coisa assim, mas é sempre uma história de superação sobre alguma pessoa que passou por algum trauma, ou que passa por algum trauma, e por acaso tem alguma figura sobrenatural lá no fundo, mas isso não é algo que é o ponto central da trama. Na realidade, muitas vezes, essa figura sobrenatural, ou essa figura de perigo, é um simbolismo pra algo. É algo que o personagem ou a personagem precisa enfrentar pra conseguir lidar com os próprios traumas. E isso me incomoda. Novamente falando. Me incomoda porque eu sinto falta de quando filmes de terror eram sobre filmes de terror. Eu sinto falta de quando as histórias de terror tinham foco em te assustar. E por assustar, eu não estou falando de jumpscare, eu não estou falando de sustos baratos. Eu tô falando de uma história criada com o propósito de te deixar assustado. E muitas dessas histórias, apesar de serem assustadoras, e quando eu falo dessas histórias, eu estou me referindo às histórias atuais de terror, como Midsommar, como Hereditário, entre outros filmes, são histórias que muitas vezes podem ser convertidas única e exclusivamente como filmes de drama. Isso é, se você tirar todos os artifícios mínimos de terror que tem nesse filme, que quase são poucos, vamos colocar assim, esses filmes no geral acabam se tornando filmes de drama. E é por isso que me incomoda, porque eu não consigo mais enxergar isso como um filme de terror. Eu enxergo como um filme de drama com toques de filmes de terror. Aonde eu quero chegar com tudo isso? Eu já fiz algum vídeo, eu não vou lembrar exatamente qual era o vídeo, mas era um vídeo no qual eu falava um pouco sobre como quando você começa a consumir demais filmes de terror, você acaba se acostumando com os artifícios e com as coisas, e você acaba dominando como uma trama vai acontecer. Então, muito antes de você chegar no final do filme, você já sabe como que vai ser o final do filme, porque tudo fica extremamente previsível. Só que o fato é que essa previsibilidade só acontece quando você domina algum tipo de filme de algum país muito específico. E na maioria das vezes a gente tá falando dos Estados Unidos, que é o maior produtor de filmes mundial, vamos colocar assim. E por que eu tô falando tudo isso? Porque quando você começa a consumir filmes de terror de outros países, muitas coisas acabam mudando. A estrutura muda, o jeito de assustar muda, a cultura no geral é diferente, e por uma cultura ser diferente, o diferente remete ao estranho e o estranho remete ao assustador. Não estamos acostumados com isso, e é justamente por isso que a gente acaba voltando a sentir medo de filmes de terror. E é com esse gancho que eu vou falar sobre 1978. 1978 é um filme de terror. Ele é mais um filme de horror do que terror, mas ele é um filme de terror argentino que eu assisti recentemente, e ele é um filme que me ganhou bastante. Eu tava procurando por algum filme de terror pra assistir nesse fim de semana, e eu não quis muito ler sinopse, eu ia atrás, eu só queria assistir um filme e funcionou muito bem. Apesar disso, eu li uma sinopse de 2 linhas que falava sobre... Eu vou ter que descrever o filme aqui pra vocês, e eu acho que vocês até que vão gostar. Vamos lá. Esse filme de terror, ele se passa numa ditadura dos anos 70, na Argentina, onde o governo argentino tá indo atrás de pessoas de esquerda que são contra esse regime ditatorial, né? E uma dessas células que eles acabam encontrando de pessoas que supostamente são contra o governo, acabam não sendo exatamente o que eles esperavam. Não são rebeldes que eles encontram nessa célula. É um culto
satanista. Cara, eu gostei demais dessa ideia, porque é uma ideia simples, é uma ideia que não tem simbolismo por trás, não que não precise ter um simbolismo por trás para um filme ser magnífico, eu não tô falando isso. Independente de ter ou de não ter, você consegue fazer um filme bom com uma ideia assim. E a ideia realmente é muito boa, eu gostei muito, porque é algo simples e eu particularmente gosto muito da ideia de que você tem um vilão e você tem um outro vilão caçando esse vilão. E é basicamente isso que acontece nesse filme. Esse filme começa com uma cena de introdução muito foda, na qual você consegue estabelecer muito bem quem são os inimigos. Os vilões, eles são os ditadores da Argentina, e são 4 personagens específicos que eles agem de uma maneira muito sádica e macabra. E logo nos primeiros 10 minutos de filme, você percebe que eles quase não são humanos, e você começa a odiar eles muito rápido. Então, quando as coisas sobrenaturais começam a acontecer nesse filme, acontece o que todo mundo costuma pensar quando assiste um filme slasher, que é torcer para que o vilão mate todo mundo. Então você tem um filme que tá cheio de vilões e você tem um vilão slasher caçando esses vilões, e isso eu acho magnífico. Mas apesar disso, apesar dessa ideia ser muito boa, eles cagam no pau. Cara, eu acabei de falar que eles tinham uma ideia muito perfeita pra um filme, mas apesar de tudo, eles conseguem cagar um pouquinho no final. Isso não torna o filme ruim, na minha opinião. Eu vi algumas críticas sobre esse filme saiu na realidade no ano passado, então ele tem bastante críticas. Mas eu vi algumas críticas sobre esse filme e eu vi que muita gente não gostou por conta do rumo que ele toma no final. Eu também não gostei tanto, mas eu acho que eu não gostei por motivos diferentes. Eu vi que as pessoas não gostaram porque o filme se torna uma trecheira muito foda no final. E, honestamente, isso fez eu gostar do filme. Eu gosto de trecheira, qualquer um que me conhece sabe muito bem disso. Mas o que fez eu não gostar do filme é que eu acho que ele ficou um horror muito grande. E, bom, horror e trecheira são sinônimos, eu entendo. Mas no começo do filme, o terror é muito bem estabelecido. Seja com a maquiagem, seja com a suposição, seja com a ausência das criaturas até elas aparecerem. E puta que pariu, cara. Eu adorei muito figurino das criaturas, eu adorei como essa construção foi criada. Só que a conclusão do filme, ela caga um pouquinho. Não é algo que, honestamente, você vai pensar, puta que pariu, que filme horrível. Eu acho que quem pensa isso são aqueles críticos de cinema muito mais bem estabelecidos, que vão procurar um filme de Oscar. Mas se você for assistir 1978 esperando um filme de Oscar, você com certeza vai se decepcionar. E não é isso que esse filme tenta ser. Que nem eu falei, ele não é um filme de simbolismo. Ele é um filme com pipoca. Ele é um filme que apresenta uma história assustadora do início ao fim e que você vai sim, por diversos momentos, se sentir assustado, seja pelos temas que ele aborda, ditadura e coisas assim, que são questões mais sociais e atuais, né? Como também a questão toda sobrenatural por trás. E o figurino, e o gore, e tudo isso eu acho muito foda. É realmente um dos filmes que eu não tava esperando que fosse ser bom do nível que eu achei. E é bizarro dizer isso porque eu tô indo contra a opinião de muita gente. Porque, de novo, muita gente não gostou desse filme. E eu concordo que o final é ruinzinho, mas, gente, não é também pra ser um filme de Oscar, né? Mas, enfim, eu espero que vocês assistam esse filme e tirem as suas próprias conclusões. E aí vai uma crítica. Nem todo filme tá tentando ser um filme com um simbolismo gigantesco por trás. Às vezes um filme com pipoca só quer ser um filme com pipoca. E você tem que avaliar ele pelo que ele se propõe a ser. E nesse caso, esse filme se propõe desde o início a ser um filme com pipoca. E ele vira uma trecheira no nível de Evil Dead no final, mas ainda assim não foge do que ele prometeu desde o início. Então é por isso que eu continuo gostando bastante desse filme. E eu espero que vocês gostem também. Mas cada um tem a sua opinião e eu vou respeitar a sua. Então eu vou pedir para que você deixe a sua opinião sobre esse filme nos comentários. Você curta, comenta e compartilhe se você gostar. E é isso. Até mais.